Obrigado por sua preciosa participação em nossa meditação sobre a vida dos santos. Hoje nós vamos meditar sobre Santo Anchieta. Você sabe quem foi Santo Anchieta? A sua vida, a sua história? Como foi que Santo Anchieta chegou à sua canonização? Vamos conhecer agora a vida deste santo. Um dos primeiros missionários católicos a chegar ao Brasil, o padre José de Anchieta, ficou conhecido pelo seu admirável trabalho de catequese dos índios brasileiros. Nascido em Tenerife em 1533, uma das Ilhas Canárias, filho de João Lopes de Anchieta, um revolucionário que tomou parte na revolta dos comuneiros contra o imperador Carlos V, na Espanha, e um grande devoto da Virgem Maria. Sua mãe chamava-se Mência Dias Lorena, natural das Ilhas Canárias, filha de ex-judeu. É bom frisar que São José de Anchieta veio de uma família bem estruturada, religiosa. Isso é muito edificante na vida da vocação de um jovem. E São José de Anchieta veio com essa estrutura bem formada da sua personalidade de dentro da família, coisa que é muito importante para nós hoje, investirmos na família. A família é onde vai surgir grandes vocações, como a bem estruturada família de São José de Anchieta fez surgir várias vocações, como a gente vai ver mais adiante. Anchieta viveu com seus pais até os 14 anos. Depois mudou-se para Coimbra, Portugal, onde foi estudar filosofia no Colégio das Artes, até seus 18 anos, quando iniciou na Companhia de Jesus. Da família de 12 irmãos, Anchieta teve além dele mais 2 sacerdotes, o padre Pedro Nunes e padre Melchior. Entre os jesuítas, sua primeira atividade era ajudar na celebração de missas. Chegava a celebrar mais de 10 missas por dia, trabalhando acima de 16 horas. Porém, tanta dedicação causou-lhe alguns problemas de saúde, que se agravaram e se transformaram em constantes dores nas juntas e ossos do corpo, principalmente na coluna. Percebe-se aí que então São José de Anchieta tinha uma vocação muito forte ao sacerdócio. Chegava até a celebrar 10 missas. Vamos dizer de novo, 10 missas. Isso quer dizer o quê? Que São José de Anchieta vivia fortemente a sua vocação, o seu chamado ao sacerdócio. Tinha amor pela Eucaristia, amor pelo serviço, amor pelo altar de Deus. Isso tornou, com certeza, de São José de Anchieta um homem cada dia mais renovado na sua fé. Ele perdeu a saúde do corpo, mas com certeza foi ganhando cada vez mais vida e saúde no espírito, por quanto trabalhava com amor e vocação ao sacerdócio. Imaginando que as dores eram provas divinas, o padre Anchieta dedicava-se ainda mais ao trabalho. O resultado foram dores por lesões permanentes que o acompanharam por toda a vida. Por essas dores, ele se interessou em embarcar para o Brasil, devido ao fato de o clima ser mais ameno que o da Europa.
José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553. Junto com outros padres que se opunham à contra-reforma religiosa na Europa, que tinham em mente a ideia de catequizar os habitantes das novas terras descobertas. José de Anchieta veio na esquadra de Dom Duarte da Costa, segundo governador-geral do Brasil. Junto com ele vieram mais 6 padres jesuítas, iniciando os trabalhos de evangelização na capitania de São Vicente. Anchieta não encontrou a cura para seus males e dores, mas se dedicou a catequizar os índios brasileiros e, para isso, foi viver no meio deles. Um outro aspecto da vida de São José de Anchieta é o espírito missionário que ele tinha. Viajou de terras tão distantes de onde ele veio para o Brasil. E aqui teve que catequizar os índios. Mesmo doente, superando a doença, a dor do corpo, ele foi um homem persistente. Isso é uma atitude que nós deveríamos ter também na nossa vocação. Aprendeu com o padre Auspicueta as primeiras palavras do Abanhenga, língua geral dos índios tupis e guaranis, aprendendo seus idiomas, seus costumes e lendas. Ele foi o primeiro a perceber que existia uma raiz comum nos diversos idiomas indígenas falados em nossa terra. José de Anchieta foi quem consagrou o termo tupi para designar a essa raiz comum entre os idiomas indígenas. Anchieta abriu os caminhos do sertão, aprendendo a língua tupi, catequizando e ensinando latim aos índios. Escreveu a primeira gramática tupi-guarani da América Portuguesa, chamada Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil, que foi publicada em Coimbra em 1595. Percebe-se uma outra qualidade muito importante de São José de Anchieta aí, que é o respeito à cultura indígena. Ele não veio impor a sua cultura, a sua gramática. Ele veio somar sua cultura à cultura do índio, mas valorizando a cultura do índio. Ele criou a gramática tupi, ensinando que aqui se tem uma língua, ensinando que aqui se tem uma cultura e que deveria ser respeitada. Então, São José de Anchieta foi um evangelizador completo na sua maneira simples de ensinar e recebendo da cultura indígena o ensinamento dos índios também, da vida simples que eles viviam para a sua vida também. Então, nós, quando tivermos um dia a oportunidade de ensinar alguém, tenhamos em mente esta grande capacidade de São José de Anchieta, que é respeitar as línguas, os povos, as culturas e as nações. A 12 léguas dali, no dia 25 de janeiro, ele formou o 3º Colégio Regular do Brasil, dia em que foi realizada a primeira missa da fundação, sendo celebrada a conversão de São Paulo. E por esse motivo, o lugar foi consagrado ao apóstolo desse nome. Retornando a Piratininga, foi nomeado reitor do Colégio de São Vicente e elevado em 1578 à dignidade de provincial, superior do Brasil, depois da morte do padre Manuel da Nóbrega. Chamado pelos gentios
de Paié-Guaçu, e de santo pelos portugueses, o sacerdote apresentava-se desarmado diante de índios menos amigos e obtinha triunfos extraordinários. Transferido para o atual estado do Rio de Janeiro, participou ativamente da fundação da cidade e foi de importante atuação na expulsão dos invasores franceses calvinistas, que ali pretendiam instalar uma colônia. Fundou a Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro, em 1582. Desenvolveu sua atividade missionária também na Bahia, em Pernambuco e finalmente mudou-se para o Espírito Santo em 1587. Como é que um homem conseguia estar em tantos lugares ao mesmo tempo como São José de Anchieta? Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Nesse tempo, o transporte não é como hoje. Era mais difícil a locomoção. Mas esse santo caminhava. Ele queria estar aonde houvesse pessoas necessitadas de evangelização. Isso é amor missionário, amor cristão pela pregação de Cristo e amor para divulgar aos povos indígenas a mensagem que Cristo deixou para ele. No estado do Espírito Santo, José de Anchieta passou a se dedicar à organização de várias aldeias indígenas, até que morreu em Heritiba, hoje Anchieta. Depois de uma vida totalmente gasta por causa do Evangelho, o reverendíssimo Padre José de Anchieta morreu na cidade de Heritiba, Espírito Santo, em 9 de junho de 1597. Após receber o viático, seu rosto então pálido ficou cheio de vida e ele pôde partir em paz, invocando os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Ao receberem a notícia de sua morte, os indígenas acordavam de madrugada, batiam as portas uns dos outros e diziam: morreu o nosso pai, morreu quem nos amava, morreu aquele que deu a vida por nós. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II no dia 22 de junho de 1980. O processo de beatificação já se arrastava por mais de 300 anos. A despeito do fato do milagre das 3 almas salvas, onde em um único dia ele conseguiu converter ao cristianismo um homem à morte, o índio Diogo em Santos, São Paulo, um velho e um menino deficiente mental. Foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, sendo conhecido como o Apóstolo do Brasil. Peçamos a intercessão deste santo tão importante na nossa vida cristã e na história da Igreja, especialmente da Igreja brasileira, São José de Anchieta. Peçamos as 3 virtudes que ele tinha, que é amor pela Eucaristia, que ele chegava a celebrar até 10 missas por dia, ficou até doente por conta de tantas atividades que ele colocava em sua vida cotidiana. O espírito missionário, porque ele viajou para tão distante de sua terra, da Europa para o Brasil, e aqui no Brasil também
divulgava a mensagem de Deus em vários locais. Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, ele não parava. Ele queria estender o máximo que pudesse da evangelização de Cristo a todos os povos. E o mais importante, respeito à cultura. Respeito à cultura era o que ele tinha. Era o espírito missionário unido ao respeito. Mas o mais de tudo, ele tinha o espírito de liderança, capaz de fazer e formar colégios para formar povos com a sua própria linguagem, a tupi. Então, esse espírito de liderança, ele tinha também e que nós devemos pedir para Deus nas nossas vidas também hoje. São José de Anchieta, rogai por nós. Obrigado por sua participação na vida do santo de hoje, São José de Anchieta, por conhecer a história deste tão importante santo na nossa fé católica e brasileira. Faça a sua inscrição, toque no sino das notificações para continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Compartilhe este vídeo para com seus amigos e parentes, deixe o seu comentário e dê o seu joinha de que gostou do nosso trabalho de evangelização para recomendar esse nosso trabalho a outros que queiram conhecer. E que o Senhor nos abençoe a todos.